Bom dia, bom dia. Graça e paz. Manhã de terça-feira, queridos. Deus abençoe. Dia 15 de outubro, 6 horas e 50 minutos. Estamos juntos mais um dia, começando. Graças a Deus. Se você está aqui, porque você pode agradecer a Deus por mais um dia de vida. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E nessa manhã eu quero trazer para nós aqui um bate-papo, falar sobre o fruto do Espírito. Eu quero que você nos acompanhe aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela tua proteção, obrigado pela tua direção. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Tome em tuas mãos aqueles que estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar, ó Pai, como criatura nas mãos do Criador, em nome de Jesus. Amém. Bom, os frutos do Espírito são um dos conceitos mais profundos e transformadores da fé cristã, irmãos. Especialmente dentro da tradição reformada protestante. Eles representam as qualidades que o Espírito desenvolve em cada um crente, nos moldando a imagem e a semelhança de Cristo. E nesse bate-papo aqui nós vamos justamente falar um pouco sobre isso aí, esse momento de devocional. Vamos explorar o significado e a importância dos frutos do Espírito. Tudo isso fundamentados na palavra de Deus, que é o carro-chefe para uma vida de santidade. Ela que nos carrega para uma vida de santidade é a palavra de Deus. Ela que nos mostra a vida de santidade. Agora, o que são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito são descritos pelo apóstolo Paulo aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, dizendo o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, em outras traduções gozo, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então essa passagem bíblica resume as 9 virtudes que o Espírito Santo cultiva nos seguidores de Cristo. E todas essas virtudes são verdades absolutas, que não se vendem, não se trocam. E dentro disso aí, de não se vender e não se trocar, qual é a importância do fruto do Espírito? Ora, o fruto do Espírito, com suas apresentações, são mais do que apenas boas qualidades morais. São mais do que isso. Eles são a evidência da obra transformadora que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. E no momento da reforma protestante, ou vamos dizer assim, na teologia da reforma protestante, ou na teologia reformada, foi enfatizado que a salvação é pela graça, através da fé. E lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, abre aspas, Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas, no entanto, essa fé autêntica sempre se manifesta em obras e frutos visíveis. E Tito, capítulo 2, versículo 17 diz, abre aspas, assim também a fé por si só, se não for acompanhado de obras, esta é morta. Tem pessoas que falam demais, mas melhor do que falar é demonstrar. A fé sem obras é morta. Então o fruto do Espírito
é um reflexo do caráter de Deus e um sinal de que estamos caminhando em sintonia com o Espírito Santo de Deus em nós. Agora lembre-se, quando ele começa a falar aqui do fruto, quando ele começa a falar do fruto, ele começa falando pelo amor. Interessante, né? Ele diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor. O primeiro fruto mencionado é o amor, que é a base de todos os outros. O amor cristão, ou o ágape, é um amor sacrificial e incondicional que busca o bem do próximo. Jesus nos ensinou que o maior mandamento era amar a Deus e ao próximo. Jesus respondeu dizendo, abre aspas, Mateus 22, 37 ao 39. E Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, versículos 37 ao 39. Então, este amor, falado aqui por Jesus, é a essência da vida cristã. Por exemplo, o amor ágape de pai para filho. O pai repreende o filho que ama, para que não cometa erros na vida. E após o fruto se apresentar como amor, ele se apresenta como alegria e paz. O que significa alegria e paz? É a herança do crente. Alegria e paz são fruto que fluem de uma vida em comunhão com Deus. A alegria cristã não depende das circunstâncias, mas é uma profunda satisfação em Deus. Filipenses 4:4 diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Filipenses 4:4 é um texto que marcou a minha vida. Foi a primeira vez que eu entrei no culto e me converti. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, da mesma forma, a paz que Cristo oferece é uma paz que excede todo entendimento. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 ainda, no versículo 7, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, uma tranquilidade de espírito que vem da confiança em sua soberania e cuidado. Aí vem falando sobre paciência, amabilidade e bondade. O que significa paciência, amabilidade e bondade? Relacionamentos transformados. A paciência, a amabilidade e a bondade são fruto que transformam nossos relacionamentos interpessoais. A paciência nos capacita a suportar as provações e a lidar com os outros com longanimidade. Colossenses 3,12 diz assim, abre aspas, portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então a amabilidade e a bondade refletem a graça de Deus em nossas ações diárias, demonstrando um coração generoso e compassivo. Aí vem a fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o caráter moldado pelo Espírito. Então os três últimos frutos aqui, a fidelidade, mansidão e domínio próprio, dizem respeito à nossa integridade e autodisciplina. A fidelidade é a lealdade a Deus e aos outros, enquanto a mansidão é a humildade e a submissão à vontade de Deus. E Mateus 5, versículo 5 diz assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então o domínio próprio é a capacidade de controlar nossos desejos e impulsos para levar uma vida de santidade. E Paulo, quando escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, abre aspas,
Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então, após isso tudo, qual é o papel do Espírito Santo? É importante lembrar que o fruto do Espírito, com suas representações, são resultado da obra do próprio Espírito Santo de Deus em nós. Não de nossos próprios esforços, mas do Espírito Santo de Deus em nós. Jesus disse que a videira verdadeira é Ele. E nós somos os ramos. Sem Ele, nada podemos fazer. João 15,15 diz que nós não podemos fazer coisa alguma sem Ele. Portanto, é pela habitação do Espírito Santo que somos capacitados a produzir esses frutos, crescendo na semelhança de Cristo. Então podemos concluir aqui um chamado à videira frutífera. Como? Como cristãos que somos chamados a viver uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas. Os frutos do Espírito são a evidência de uma fé viva e atuante, e que possamos buscar constantemente a presença do Espírito Santo, permitindo que Ele transforme nossos corações e mentes, para que sejamos testemunhas fiéis do amor e da graça de Deus. Então que possamos buscar mais sobre o que é que está faltando para que haja uma produção mais intensa do fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Esse pequeno devocional serve como base para a sua vida, para você refletir, pedir a Deus que o Espírito Santo o capacite cada vez mais, para que você possa servir a Deus com muita intrepidez, vontade. Não é fácil, mas também não é difícil. A Bíblia diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Santifica-os na verdade, ó Pai. A tua palavra é a verdade. Então que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesse dia, faça uma visita ao teu coração. Que você possa dizer para ele: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Eu quero que você viva em mim, para que eu possa declarar: maior o que está em mim do que o que está no mundo. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Tenha uma terça-feira alegre. Tenha este dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.